Olá meu povo, tudo bem? Aqui é o Babá Anderson de Logoedé. Eu vim aqui fazer o vídeo que eu prometi para vocês, para falarmos sobre, e aí, o Shogyan é Oxalá ou não? Eu quero pedir de antemão, tanto aos inscritos quanto aos seguidores, aqueles que me perguntaram com respeito, que não quiseram impor, e aos que quiseram impor, que acalmem o coraçãozinho, que eu vou procurar responder da melhor forma, ok? Lembrando que o meu intuito não é empurrar a goela abaixo, gente, a minha verdade, empurrar a goela abaixo a minha visão sociocosmológica em relação ao culto, mas sim disseminar conhecimento. Em momento algum, eu disse que o intuito do canal ou do Face é fazer as pessoas acreditarem na minha versão, no meu conhecimento, nas minhas práticas, até porque isso é subjetivo, é individual e está incrustado dentro de cada casa, dentro de cada axé, enfim. Porque nós, do axé Omiyo Logunedé, não consideramos que o Shogyan é um Oxalá. Acreditamos sim que Oxalá ele teve dezenas de filhos, ok? E entre esses filhos houve dois de personalidade notória. Akinjolê, que hoje conhecemos como Oxogyan, o comedor de inhame pilado, e ele também teve ali o Xolufan, ou conhecido também como Obalufan, rei de Ifon. E essas entidades distintas, né, essas divindades, corrigindo o vocábulo, elas têm personalidades distintas também. E quando falamos de Oxogyan, não falamos de Oxalá. Apesar de Oxogyan ter nascido pelo Odu Ofumeji, ele ter sido implantado e criado por Egionilé Meji, e ele ter, além de ter sido criado por esse odor, ter sido criado sobre as águas, ter sido, enfim, aí cultivado dentro desse processo cosmológico, ele foi trago ao Aie, a terra, por Eta Ogundá Meji. Isso quer dizer que ele tem uma personalidade distinta, que lhe dá características de guerra, de cálculo, de estratégia. As pessoas têm o Shogyan também como pai da confusão do Olorogun, que não é verdade. O pai do Olorogun, na verdade, é a Jagunã. Olo, senhor, Ro, cria, Gun, que significa guerra, confusão, briga, enfim. Enquanto a função de Jagunã é criar as guerras, o Shogyan ele tem o potencial de criar as estratégias, pensar, elaborar, tendo como seu braço direito Ogun, que é o braço de briga. Esse sim vai diretamente para a guerra. Logo, os dois trabalham em consonância, logo a relação dos dois é bem íntima. Ficou aqui bem explícito que a personalidade de Oxalá é uma e a personalidade de Gyan é outra. Estou usando o termo personalidade para simplificar, que eu estou vendo que tem muitas pessoas que infelizmente estão rebatendo de uma forma tão agressiva, como se eu quisesse fazer as pessoas acreditar dessa forma. Não, mas já que me pediram, eu estou trazendo um argumento plausível porque cultuamos assim. E o Shogyan é um orixá que, ao contrário do que muitos pensam, ele não traz essa confusão. Ele é estrategista, ele coordena, ele pensa, ele cria, ele tem essa capacidade, enquanto Ogum é o braço de briga, ele vai para a guerra, ele vai para cima. Jagunã é quem produz essa guerra. Então, entre essas divindades aqui, existe uma correlação dependente um do outro. E quando nós falamos de Gyan, né, de Akinjolê, antes de se chamar O Gyan, Orixá Gyan, como alguns denominam, ele tem uma personalidade, ele é um guerreiro agressivo, sim, ele é austero, sim, mas ele é o tipo de guerreiro que, repetindo pela terceira ou quarta vez, ele faz a estratégia, ele coordena, ele pensa, e quem vai para a briga, para o braço de guerra, é Ogum. A forma de culto a Gyan, ao contrário do que muitos pensam, difere sim de Oxalá em muitos aspectos. Gyan, ele tem uma forte ligação com o ancestral. Gyan, ele carrega um negativo. Quando falamos negativo aqui, não quer dizer no sentido ruim.
que dentro de seu culto, os babás e as iás sabem do que eu vou falar, eu não posso expor em rede social porque isso se diz respeito a quarto de santo. Ele tem ritos dentro do seu culto que o vermelho predomina sim. Ele tem rito dentro do seu culto em que os eguns são invocados sim. Ele tem ritos dentro do seu culto que o exalta enquanto o guerreiro, porém ligado também à morte, ligado a Iku. Oxóguian, ele tem uma passagem por entre esses dois mundos. Ele conhece os dois mundos. Ele conhece o que é a vida, mas também conhece o que é a dinâmica da morte. Ele é também o senhor de guerra. Ele vai para a guerra junto com Ogum. Por que eu coloquei azul no Oxóguian? Porque nós entendemos que o Oxóguian é um guerreiro distinto de Oxalá, irmão de Olufã, de Obalufã, de Oxolufã, como quiserem denominar. Nós, do Axé, Omiologonedé, acreditamos assim. E que além dessas duas personalidades notórias, Oxalá teve dezenas de filhos. E aqui fica um aspecto que eu queria que meus pais e minhas mães, antes de apontarem o dedo e dizer que está errado, ai, porque em Guiã só poderia ir lá umas pintinhas, azul bebê, não sei o que, não pode, o azul. O que é que pode e o que não pode dentro do Axé? Vamos prestar atenção na origem da divindade, vamos notar que há uma controvérsia tão grande em relação ao nosso culto. O candomblé brasileiro é uma coxa de retalhos, isso não se pode negar. É um nome genérico que se deu a um culto miscigenado, a um culto místico onde as misturas elas ocorreram, houve uma fusão de culturas, portanto ninguém pode dizer o que pode e o que não pode de fato, apontando radicalmente sem ter argumento plausível para tal. Logo, foi me perguntado e eu trouxe aqui a explicação porque eu coloquei azul em Oxóguian. Porque nós acreditamos que o Oxóguian é um guerreiro distinto de Oxalá, é um guerreiro distinto de Ogum. Nós não acreditamos que o Oxóguian é Oxalá e para nós nunca será. Respeitamos quem acredita. Em que momento os irmãos ou as irmãs viram o Baba Anderson falando que está errada a visão de A, de B ou de C? Não, jamais. Se na sua casa o Oxóguian veste branco e está dando certo, continue. Time que se ganha não se mexe. A sua verdade não é a verdade do outro, porque temos histórias diferentes, criações diferentes, vidas diferentes. Então cabe a você somente respeitar. Não é que aquilo que o outro fez está errado. Às vezes é a sua falta de informação que te faz julgar algo que você ainda não conhece. Então busca, estuda, pesquisa. Procure saber o porquê aquela pessoa fez aquilo, antes de sair apontando os dedos, tentando xoxar. E em relação a essas críticas, eu aprendi que quando você para de deixar que as críticas dos outros controlem as suas emoções, automaticamente isso não controla a sua vida. Então, para mim, diferente, se as pessoas acham que está certo ou errado, eu tô pouco me lixando para isso. O importante é que o Oxóguian está feliz. Ele está tão feliz que já tivemos resultados satisfatórios. O Axé continua de pé e há de continuar até enquanto Deus e Logoedé permitir. Bom e grande é Deus, não eu, como já disseram em alguns comentários e postagens. Eu não sou um grande babalorixá, eu sou um eterno aprendiz. Não quero fazer nome, porque nome eu já tenho está no meu RG. Estou em candomblé pelo amor e não pelo financeiro. Então o senhor ou a senhora que vive de candomblé, sim, deve se sentar, colocar a mão na consciência antes de sair fazendo postagem, tentando denegrir a minha imagem, ou vir com suas ironias e sarcasmo, saber que eu não dependo de candomblé para viver e não julgo quem depende, mas devemos colocar a mão na consciência e saber que, antes de apontar o outro, o melhor é buscar se informar, porque o candomblé está se desmanchando pela falta de união. No dia que pararmos de criticar, dar as mãos e somar um com os outros, tenho certeza que a religião vai mais à frente, beleza? Se inscrevam no canal, o link está aqui em cima. Beijão a todos.